esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite, irmãos da EPC e aos amigos que nos acompanham em nossas transmissões. Queremos desejar a você uma boa noite na paz de Cristo. Queremos dizer que um pouquinho mais cedo temos culto infantil, logo em seguida temos a escola bíblica dominical e agora temos um culto de adoração ao nosso Deus. E eu convido você, juntamente com a sua família, a se aquietar para prestarmos um culto ao Deus que é digno de todo louvor, de toda a adoração. Convido a você agora a juntos fazermos uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus digno de toda adoração e de todo louvor, Senhor. Nós queremos suplicar a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e que realmente o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor realmente, nesta noite, fale através da tua palavra, no mais íntimo do nosso coração. E que realmente o amor ao Senhor possa fluir em nossa vida, de maneira que obedecemos ao Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e bendizemos. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Esther e vamos fazer a leitura do capítulo 1 inteiro, todo. Vamos fazer a leitura do capítulo 1 todo. Iniciando a leitura. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofa de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura,
e argolas de prata e colunas de alabastro. E a armação de leitos era de ouro e de prata. Sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Dava-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumã, Bistar, Arbona, Bigtar, Abigtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo qual o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Acena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Macena e Menucã, os 7 príncipes das Persas e dos Medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipe do reino. Sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Menucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia que se fez a rainha chegar a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas de Pérsia e Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do reino, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se escreva na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entra jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu rei dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decreta em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Menucã. Então enviou carta a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que falasse a língua do seu povo. Então, essa é a leitura da palavra do Senhor, e eu convido a você, agora, a louvarmos a Deus, o Deus soberano, o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus que merece todo o nosso louvor. Louvemos ao Senhor. Eis-me aqui, ó
libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eleva-me, amarra-me a ti.
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Bom é louvarmos ao Senhor, mas eu convido ainda
a continuarmos a ler o livro de Esther, agora no capítulo 2. Hoje temos uma leitura meio extensa, mas é necessário, né? Então vamos ler o capítulo 2 de Esther, todo o capítulo 2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Adás, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgado, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guardas das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então, o que vinha jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entravam e pela manhã tornavam à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tepete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a todos os seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei.
Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumprira o mandato de Mordecai como quando o criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigatã e Teres sobre modo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro de crônicas perante o rei. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero convidar você também agora, juntamente com a sua família, antes de ouvirmos a mensagem do Senhor nesta noite, eu gostaria que você orasse, intercedendo pelo culto, pelas famílias e por tudo que o nosso estado, a nossa nação, o mundo passa, pedindo misericórdia e bênção do Senhor. Nossa vida depois transformar.
refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Adoramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Boa noite, a Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana do Crespo. Eu vim aqui para deixar uma palavra de bom ânimo a todos vocês, a mim também, a todos nós, irmãos. Porque a gente tem vivido esse tempo, estamos longe uns dos outros, mas estamos presentes, porque nossas casas se transformaram em uma igreja para a honra e glória do Senhor. E eu tenho vivido assim, como todos sabem, eu sou viúva, eu vivo só entre aspas, né? Porque Deus está aqui comigo, os anjos dele, a promessa dele, cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, meus irmãos, eu tenho orado muito, tenho vivido muito na presença de Deus, para que eu possa vencer, né? Porque a gente dentro, junto com a família é uma coisa e você só é outra, mas o Senhor sustenta. E eu tenho me baseado muito, me agarrado muito nesse Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. É um salmo assim que eu leio todos os dias mesmo. E eu converso com Deus, né? Eu digo, Senhor, Tu me promete isso, então eu vou confiar. E até agora, graças a Deus, tudo tem dado certo. Um outro, quando eu vou sair, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Então são esses salmos assim que tem me dado força, oração. E eu faço minhas coisas, pago minhas coisas, faço meu ranchinho, minhas coisas, tudinho. E até aqui o Senhor tem me sustentado e tem me segurado. Minha filha foi acometida, mas já foi curada para a honra e glória do Senhor. A gente entrou em campo de oração mesmo e para a honra e para a glória de Deus ela está curada, né? Então eu quero dizer para vocês que eu amo essa igreja, eu amo todos os ministérios dessa igreja, né? Eu amo tudo que acontece aí, eu amo. Essa igreja, quando eu vim de Fortaleza, eu vim de lá muito triste, porque eu tinha uns ministérios lá, eu tinha 3 ministérios, e eu achei que eu estava perdendo tudo aquilo. Mas eu dizia, Deus, Tu vai falar comigo só esse domingo. Se for para mim ir embora, o Senhor vai falar. E meus irmãos, durante 2 domingos, todos eles falaram sobre o que eu teria que fazer. Diretamente mesmo. Então eu entendi ali, me prostei, orei, chorei e decidi que eu iria me embora. Porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Eu não sabia, mas Deus sabia. Então vim embora, né? 6 meses depois, Papai do Céu levou meu esposo. E graças a Deus eu tô bem porque Ele tem cuidado de mim.
E eu quero dizer para vocês, não tenham medo, não tenham pavor não. Vamos fazer a nossa parte, que é orar, entregar a nossa vida a Deus. A gente, quando confia, descansa. Vamos descansar de verdade no Senhor. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu amo todos vocês. Essa igreja é minha casa. Eu adoro essa igreja, assim, meus amigos, irmãos, todos que aí se congregam, né? Tem sido, assim, de um benefício muito grande para mim. Muito grande mesmo. E eu quero dizer para vocês, não tenham medo. Vamos orar, jejuar e buscar a Deus, porque a nossa vitória vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando foi para mim vir, que eu estava assim, quase em desespero, que eu não sabia para onde ir, eu já estava aqui, ia passando no carro com meu filho e eu vi. Eu sonhei antes, em Fortaleza eu sonhei. E quando eu cheguei aqui, eu estava no carro, eu vi essa igreja, eu pedi para ele parar, ele parou e eu disse, é aqui que Deus mandou me congregar. E se eu estou no meio de vocês, é porque Deus me abençoou com essa igreja maravilhosa, que honra e adora o Deus vivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, um bom domingo, uma boa semana, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, para a honra e para a glória dele. E eu quero dizer, a vitória é nossa, porque o nosso general está na frente de toda a guerra, de tudo aquilo que é para ser feito. Amém? Bendito, louvado, engrandecido seja o Senhor. Obrigada, meu pastor. Pastor Vanderly, muito obrigada, tem sido muito bom. Eu tenho assistido tudo e todas as coisas aí da igreja. É um alimento para minha alma, para o meu espírito. E eu creio que é para todos os meus irmãos. Obrigada, gente. Um abraço bem apertado. Logo, logo nós vamos estar aí nos abraçando, chorando de alegria. Amém? Um beijo e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Ok, irmãos, tudo certinho, então vamos assim continuar assim estudando a palavra do Senhor, né? O irmão Edilson já leu o primeiro capítulo. Hoje nós vamos meditar um pouco no livro de Esther, e o irmão Edilson já leu o primeiro capítulo e agora vamos dar sequência, ler o segundo capítulo também. E a ideia hoje é assim falar um pouquinho do tema que vocês têm aí, e assim não dá para cobrir o livro todo, né, mas tirar ideias, tirar aplicações desse texto. Então, talvez depois, no final da pregação, quero estimular você a ler todo esse livro durante a semana, talvez tirar 3 dias, você lê um primeiro dia, depois no segundo, ou até de uma vez logo, né, vai dar um maior entendimento. Eu sei que, assim, já de início, quero falar para os irmãos que é muita pretensão pregar o livro todo nesse sentido aqui, mas eu quero fazer aplicações deles para a nossa vida. Então a ideia é, no livro de Esther nós encontramos assim uma preciosidade, são porções da Escritura que são pérolas, né, por assim dizer, né? Pelo menos para mim, eu acho muito fantástico o livro de Daniel, o livro de Esther, a Bíblia em si, né? Mas esses livros têm assim um enredo da mão de Deus, da soberania de Deus, como Deus age, como Deus intervém assim na história. Isso me fascina, né? Como ele tem domínio sobre os filhos dos homens, né? Como ele é um Deus que intervém, como ele é um Deus que tem a sua providência, né? A palavra é providência, ele intervém nos acontecimentos e na história. Isso revela muito claramente no livro de Esther. Então, o primeiro capítulo narrou aí que nos dias do rei Assuero, na cidade de Suzã, que o Edilson leu, né? E também falou um pouquinho que esse rei, nesse grande império dele, 127 províncias, fala que ele fez um grande banquete. Na verdade foi 180 dias, 6 meses de festa, de banquete, e todo o escol da Média, da Pérsia ali, né, passou diante dos convidados, e era uma festa assim, um tanto privada ainda, né, os cortesãos ali, os oficiais, mas passou todo aquele aparato militar, toda aquela situação, porque logo a Pérsia ia lutar com os gregos,
né, uma batalha com os gregos. Então dizem alguns que isso é uma introdução a essa batalha que viria a acontecer. E diz o texto para nós, né, que assim por 180 dias, né, está no capítulo 1, verso 4, que o Edício leu, né, por 180 dias isso foi passado, esse escol todo, essa palavra escol, né, todo o aparato, todo aqueles instrumentos de guerra e tudo mais ali, os exércitos e tudo, né, mas depois disso ele deu um outro banquete menor, uma semana, né, para os próprios moradores, aí foi público, foi para o povo, né, como diz, para toda a população mesmo, e foi uma semana, e era assim muito generoso, tinha muita comida, muita bebida, e era segundo a vontade de cada um que podia usufruir, né, segundo a generosidade do rei. E isso está falando aí no capítulo 1, também no verso 8, né, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. E aí, o enredo são duas festas, né, uma de 180 dias e a outra uma semana, só que um contingente de gente, pessoas muito maior, né, nessa semana de festa foi pública. E diz no verso 9 do 1 que também faz um destaque, diz, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do rei Assuero. E a coisa vai rolando por aí a história, né, mas eu quero só retomar o tema assim da noite de hoje, né, do estudo de hoje sobre Esther. Então, de todo esse livro que eu li, dos 10 capítulos, né, tentei tirar assim, como diria, o que Deus pode nos falar por esse tema, em todo esse enredo aqui dessa história. Então, eu coloquei assim como título para nós, que nesse título eu penso que já fala ao nosso coração. Então, o Deus que monta o cenário da história para falar ao seu povo, né, sobre a necessidade de arrependimento. Né, você verifica tudo isso, né, e vamos ver o contexto histórico disso, né, da nação de Israel, né, tinham sido cativos por Babilônia, nesse sentido, depois, agora estão diante dos persas, né, essa já é a 4ª geração de cativos, Mordecai fazia parte, que é um dos personagens dessa história, da 4ª geração dos cativos de Israel, e você verifica ali que Deus está intervindo nessa história, né? Parece assim, Deus permite essa situação, mas Deus vai falar ao seu povo, né? E na hora certa, no momento dele, na hora dele, e a maneira que ele faz é incrível, como ele age nesse livro, né? Ali está os cativos, e ali está Mordecai, ali está Esther, ali está vários, nas 120 províncias do rei Assuero, existiam muitos judeus. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui então, diz aí, ainda falando um pouquinho dessa segunda festa que o rei faz. Lá pelas tantas, né, o rei faz já um pouco embriagado, né, diz o texto para nós, no capítulo 1, né, o rei já estava assim um pouco tinha bebido um pouco mais, em excesso, e aí ele manda introduzir a rainha Vasti à sua presença, e manda os eunucos ir buscá-la, mas a rainha recusa-se a vir, né? E a escritura não diz bem o motivo porque a rainha recusou-se a vir, talvez era uma festa, os persas, eles faziam uma festa mais para os homens, não era permitida às mulheres, talvez os homens estivessem embriagados ali, ela recusou-se por isso também, talvez por desobediência mesmo, né? Então não tem assim bem claro aqui o texto porque a rainha recusou, mas ela recusou vir e isso gerou um grande problema, foi deposta a rainha, né? Vem Memucan, outro conselheiro, um dos 7 conselheiros do rei Assuero, e ele aconselhou que a rainha fosse deposta e fosse colocado um decreto, um edito que realmente viesse outras moças, tomasse o lugar da Vasti como rainha, né? E aí é que entra o personagem da Esther, né? Eu sei que muitos conhecem essa história, eu sei que outros nem tanto, né? Mas eu quero ver as aplicações quero fazer algumas aplicações dessa história, né? Então eu vou ficar com meus bolsos aqui ao lado, me permita, por favor, e vamos tentar tirar algumas lições para as nossas vidas e o que Deus nos fala também nesse texto.
né? Eu ainda não iniciei orando, mas eu quero orar agora, nesse instante, né? Pai, louvo o teu nome, te bendigo. Peço graça do Senhor, misericórdia, e que tu fale aos nossos corações, fortaleça a nossa fé, a confiança em ti, esse livro precioso, essa história preciosa de ti mesmo. Aqui o Senhor se revela, aqui o Senhor fala ao teu povo, tu monta esse cenário todo aqui nesse livro, montou, Senhor Deus, e esse fato histórico que ocorreu, e Senhor, tu falou ao teu povo, a todo o teu povo, sobre arrependimento, sobre buscar o Senhor, sobre o jejuar e orar, e Senhor Deus, colocar a sua própria vida ali naquele cativeiro, ali naquela nação, Pai, persa, Senhor, tu falou com eles. E eu te louvo, Pai, porque vemos a tua boa mão ali, a tua intervenção, e aprendemos e fortalece a nossa alma, a nossa fé, Senhor Deus, nessa história. Oramos no teu nome agradecidos. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu vou dar um panorama assim, ainda um pouco sobre o livro. O livro de Esther, né, pinta vigorosamente as lutas dos judeus, do povo judeu, dispersos durante o tempo do rei persa. Isso também foi o rei Assuero, né, que é o nome dele. Os gregos chamavam de Xerxes. E foi no ano de 486 a 465, mais ou menos, quando se deu esse acontecimento. Então a trama é mais ou menos assim. A trama foi uma trama nevasta do primeiro-ministro, né, chamado Amã, né, que possivelmente era de linhagem amalequita, ou agagita, né, possivelmente não dá para afirmar, mas por esses parentescos aí, talvez fosse de Amaleque. Lembra que Deus diz para Josué destruir totalmente os amalequitas, né? Tinham rixa com o povo judeu. Então o rei Agag deveria ser morto totalmente, né? Porque eles investiram contra o povo de Deus. Né? E talvez o Amã aqui fosse dessa linhagem, é bem possível que seja mesmo. Então esse é o vilão da história que vai atentar, mas era primeiro-ministro do rei Assuero. E Mordecai, então o enredo gira em torno desse personagem aí, desses personagens. Então, embora o nome de Deus, e é interessante também nesse destaque, eu sei que alguns sabem, mas outros não, embora o nome de Deus não seja mencionado nenhuma vez sequer neste livro, sua mão se manifesta continuamente em todas as circunstâncias detalhadas desse relato aqui, né? Você não vê ali o nome Deus mesmo, né? Yahvé, Javé, mas você verifica ali a ação de Deus e o poder dele, a intervenção dele, a providência dele nessa história com muita clareza. E em poucos lugares na Bíblia a gente acha assim, né? Em outros lugares, mas aqui você acha com muita clareza. Então, falando um pouquinho desses personagens, Esther, por sua beleza, suplanta Vasti. Eu quero fazer só uma comparação em relação a isso, como rainha. Né? Mordecai, por sua habilidade, suplanta, né? Vai além, né, de Amã como primeiro-ministro. E também todos os personagens dessa história, desse enredo, desde o rei até o escravo mais servil, né, desempenham seus papéis no momento apropriado, né, porque Esther recebe o favor do eunuco ali para assim ser agraciada, levada diante do rei, das situações, né. Então tem pequenos detalhes que você vê que parece corriqueiro, cotidiano, mas Deus está nisso, Deus está agindo nisso. Então a aplicação para nós hoje é ler esse livro de Esther e perceber que nos nossos dias parece que muito comum, muito corriqueiro, muito coincidência, mas não. Deus aqui estava em relação a um império, uma nação, uma coisa fantástica. Talvez, eu queria fazer a aplicação depois lá para o final, mas já vou adiantar aqui, né, assim, talvez, como é que o judeu ia escapar dessa situação? Porque eles escapam. Né? Como é que ele ia sair dessa situação? Talvez tinha que crescer mais o povo, talvez levantar algum general para guerrear, mas Deus usou totalmente diferente, totalmente assim, imprevisível, né, a ação e os planos de Deus. E aqui nos revela assim como Deus age e nos faz assim ficar atentos, né, apercebidos da ação de Deus. Mas continuando ainda sobre essas comparações, né? Então Amã, que é o vilão da história, aqui o primeiro-ministro, é a encarnação da maldade nesse livro. Mordecai, a essência da bondade, por assim dizer, né, da fidelidade, da fé, da confiança em Deus. Assuero, o rei Assuero,
que os gregos chamavam de Xerxes, né, embora fraco e manuseável, também tinha pontos fortes em seu caráter, né? Assim você percebe nitidamente na postura do rei Assuero, né? Era manipulável, né? Mas tinha uma posição e outra que também era louvável, né? Então Esther, né, a própria Esther, prima e tutelada, né, de Mordecai, né? Mordecai tinha a sua tutela, a sua guarda ali, porque os pais dela haviam morrido, o pai e a mãe, e ela era órfã, e o próprio primo, né, a criou. Mordecai era primo de Esther. Às vezes a gente pensa que é tio, mas não. Ele era primo de Esther. Torna-se a heroína da história devido à sua disposição em arriscar a vida e posição também. Ela fica num local, ela é elevada a uma categoria que ela arrisca tanto a sua vida, a história vai relatar, como a posição que ela tinha adquirido. Mas é interessante a pergunta e os questionamentos que Mordecai faz para ela quando os judeus estão em perigos pelo decreto ali do malévolo Amã, né, das ciladas, da maneira que Amã fez ali para destruir o povo de Deus, os judeus. Então, seguindo ainda aqui sobre Esther, né, a sua posição, Mordecai, então, só repetindo a leitura, né? Prima tutelada de Mordecai, tornando-se a heroína da história, teve disposição a arriscar a vida e também perder a sua própria posição, né? Como que ela tinha adquirido, que eu expliquei agora há pouco. A pedido de Mordecai em prol do seu povo, do seu próprio povo, em seu pedido de urgência e necessidade. O que eu quero falar com isso é o seguinte: Mordecai, quando veio aquele decreto sobre a destruição dos judeus, já estou antecipando de falar um pouquinho, mas né, então Esther teve uma certa relutância, mas ela prontamente atende arriscando a vida e a sua posição. Bom, Xerxes, né, é Assuero, como já falei agora há pouco, e os gregos que eles chamam de Xerxes dessa maneira. Bom, eu quero fazer uma oração ainda com os irmãos aqui que eu coloquei. Nós nos aproximamos com reverência dessa história, dependendo humildemente do Espírito de Deus, para dele receber ensino e encontrarmos verdades que satisfarão a mente e edificarão a nossa alma também. Eu fiz essa por escrito, né, e já orei com os irmãos. Então, quero trabalhar 4 pontos com os irmãos nessa mensagem de hoje. Então, vamos lá. O primeiro ponto seria o seguinte, né, como se fosse dentro de 4 temas que eu vou colocar dentro do assunto todo, né, ainda que não vou destacar esses temas. Primeiro, panorama histórico da situação do povo de Deus, os judeus. Nós já falamos um pouquinho desse panorama histórico, né, estavam cativos, eram cativos, judeus cativos na Pérsia, né, tinham sido cativos por Babilônia. Mordecai estava na 4ª geração de cativos, né. Se você pegar o verso 1, eu acho que é o verso 2:6, ele fala para nós que foram transportados de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Eu li o capítulo 2, verso 6. Diz que eles foram transportados de Jerusalém com os exilados e tal, mas isso aqui foi talvez o bisavô de Mordecai. Esse Mordecai está na 4ª geração desses cativos, ele e Esther. Mas vamos lá, avançando um pouquinho mais. Então, o segundo ponto seria as invertidas malévolas de Amã, seria a segunda coisa, desculpa. E a terceira coisa que eu quero destacar é Deus falando ao seu povo sobre a necessidade de arrependimento. Bom, se você prestar bem atenção no texto, né, tudo que ocorre nessa história de Esther é Deus falando com seu povo, o povo de Israel, o povo judeu. Né, todo esse enredo, Deus fala com todos eles. E Deus monta uma história incrível, né, nessa situação, nesse império, para tratar com o seu povo, para levar o seu povo ao arrependimento. Porque, na verdade, o povo estava lá cativo por desobediência, né, por distanciar-se de Deus. Né, e todo esse enredo de uma maneira totalmente assim, inusitada, diferente, fantástica mesmo, que Deus faz isso com todo esse enredo, que é tema de, assim, que dá
uma boa, na dramaturgia, né, dá uma boa peça teatral com toda certeza. O quarto ponto, então, o encontro ou o reencontro, né, de Deus com o seu povo, reconhecendo que ele domina sobre tudo e sobre todos. Né? Essas 4 coisas estão dentro dessa história aqui. Eu falei para vocês, não fiz os 4 pontos todos, ponto 1 e tal, mas esses 4 pontos estão ligados aqui nessa história. Vamos lá. Verso 3. Né, houve uma festa, dando o panorama histórico, né, ainda, recapitulando, né, a primeira para cortesãos e funcionários, que durou 6 meses, já vimos. Nesta festa pública, o rei era o hospedeiro, né, de todo o povo. Né, 7 dias, também houve uma segunda festa por 7 dias, né, e já foi pública. A primeira, na verdade, foi 160 dias, 180 dias por 6 meses, para mais ou menos os cortesãos e os funcionários, que passou o escol da Pérsia e da Média ali, né? Mas depois, uma semana, a segunda festa, né? A cidade de Suzã, uma informação ainda. A cidade de Suzã, ela fica a 322 quilômetros, né, a leste de Babilônia. Né? A rainha Vasti sobre a rainha Vasti, a própria palavra, o nome dela, era a palavra persa, que significava bela, a sua beleza. Mas, na verdade, Vasti era um título, né? É um título mesmo. Esse nome dela é um título como rainha também. Do capítulo 1, verso 12, diz que Vasti, diz para nós, né, que o rei já muito alto, já é meio embriagado, né, ele pede a sua presença que seja introduzido a rainha Vasti, e ela recusa. É o que nós vemos aqui no verso 12. Diz o seguinte: porém, a rainha Vasti recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. E depois diz o texto para nós que ele consulta os sábios, porque assim se resolviam as questões, mesmo familiares, mesmo de uma situação com a esposa do próprio rei, com a rainha, né? Uma das esposas, porque ele tinha várias esposas. A Vasti aqui era a rainha, mas tinha várias outras esposas também. E aí continua. E Memuçã, um dos conselheiros, no capítulo 1, verso 16, aconselha o rei, e ele diz o seguinte, aí no verso 16, capítulo 1, verso 16. O Edilson já leu, mas eu vou só pegar um verso e outro para a gente pegar a sequência. Né? Então, verso 16, então disse Memuçã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E aí ele aconselha que ela seja deposta, né, e que o rei faça um edito, um decreto, um chamado, assim, todas as suas 127 províncias, que venham moças, outra tome seu lugar. Né? Depois os jovens vêm e aconselham também que o rei faça esse convite, estenda as moças virgens e belas também de todas aquelas províncias do rei. E o rei atende aquele conselho e ele faz exatamente assim. Né? Você vê aí eu li o Memuçã, o capítulo 2, né? Você verifica o verso 3, aí os jovens aconselhando. Primeiro Memuçã, depois os jovens, Memuçã no capítulo 1, verso 16, depois capítulo 2, já são os jovens que intervêm, né? Mas acontece uma situação antes dessa palavra dos jovens, que está no capítulo 2, verso 1, diz assim, olha, passadas essas coisas, apaziguadas já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que tinha decretado contra ela. Né? Só que não podia, mesmo que ele lembrou-se dela, não podia revogar. Existia um decreto chamado Lei dos Medos e dos Persas, que era irrevogável. O rei não podia voltar atrás de forma nenhuma. Né? Isso aconteceu com Vasti nesse sentido. Aí os jovens, que aí no verso 3, eles propõem, que ele diz o seguinte, propõe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos, né? Nesse sentido. Bom, era o conselho dos jovens,
Nesse sentido, o rei conseguiu uma nova rainha, uma nova esposa. Mas, gente, Deus está nessa situação em relação ao seu povo. Aqui está o grande imperador, aqui está o grande Assuero, 127 províncias, toda essa situação, e olha como Deus vai agindo nessa sua situação que parece que é corriqueira. O rei está trocando de esposa, a rainha não vê. É meio incrível essa situação, mas lembre-se uma coisa, Deus quer falar com o seu povo. Todo esse enredo de Deus é para tratar com o seu povo sobre arrependimento, sobre a necessidade de arrependimento e reencontrar com ele. É essa que é a grande sacada do livro de Esther, né, por assim dizer. Desculpa usar essa palavra sacada, mas é isso mesmo, né? Essa chave de entender esse ponto aí com toda certeza. Então continua o enredo para nós, né, mas vamos dar sequência a esse enredo e fazer as aplicações dentro do texto também para nós. E aí, o que acontece? Ele diz, quando ele falou, né, o Memucan, né, e vem a outra melhor do que ela, lembra que esse Memucan era um dos 7 príncipes também que estava diante do rei. Talvez ele pensou, bom, é alguma das cortesãs da nossa família, né, um lugarzinho para alguém que fosse parente, né, dessas 7 famílias reais. E por incrível que pareça, Esther não era de família real, isso nem foi cogitado, né, porque Deus estava nisso. Então, dentro da providência de Deus, que é essa palavra, dentro da providência de Deus, porém, as coisas estavam sendo planejadas de maneira diferente. Talvez Memucan, não, vamos sugerir para o rei trocar, e vai pegar uma das princesas das 7, uma das cortesãs das princesas reais mesmo, né, daquela situação de famílias reais, desses 7 príncipes, né, que faziam parte, mas não era assim, né? Na providência de Deus, porém as coisas estavam sendo planejadas de maneira bem diferentes, e muito diferentes, né, nesse sentido aí. Então, nós vimos aí o conselho dos jovens, nós vimos que a moça mais bela do reino era justamente Esther. Aí entra o personagem de Esther. Aí começa o enredo de Deus agindo, né? Deus, assim, colocando Esther, né, para cumprir os seus propósitos, para falar ao seu povo. Todo esse enredo é para que Deus fale ao seu povo, se manifeste mais uma vez. Aí ele tem um encontro com eles, em arrependimento, em jejum, né, em quebrantamento. É isso que ocorre. Toda essa história é em relação a isso, com toda a certeza. Então, a moça mais bela do reino era justamente Esther, e era do povo de Deus, era do povo judeu, né? Tinha essa qualidade. Se você vê no capítulo 2, verso 7, diz assim sobre Esther. Aliás, vai falar um pouquinho da criação dela, né? Já vai falar da sua beleza. Ele criara a Hadassa, né? O Mordecai criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e aí sim ele vai aplicar. E era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. É exatamente esse personagem que Deus vai usar, né, para esse enredo, para essa história, e para falar ao seu povo com essa situação toda. Então Esther está colocada ali. A providência de Deus, que controla os acontecimentos de maneira imprevisível. Eu achei fantástico colocar essa expressão. Olha, o que é a providência, né, de Deus? Primeiro nós podemos definir isso. Você pode pegar uma definição bem teológica, bem pomposa e tudo, mas em poucas palavras, a providência é Deus intervir nas pequenas coisas e fazer suceder e acontecer aquilo que ele planejou no seu coração e na sua mente, né, nas coisas corriqueiras e mais comuns das nossas vidas, né? Essa é a providência de Deus. Eu estou usando a minha definição mesmo, para você, não é de dicionário, não é nada. É assim, esse cuidado de Deus, né? Como ele vai pontuando as coisas, fazendo acontecer na minha e na sua vida e na vida do seu povo, né? E foi isso que ele faz, é isso que ele fez nesse livro de Esther. Então vamos usar muito essa expressão, a providência de Deus, né? Quando Deus, né, faz acontecer, quando Deus vai colocando as coisas do jeito que ele quer, e nas coisas mais simples, né? E lá na frente nós vemos isso com mais clareza.
Então, a providência de Deus que controla os acontecimentos de maneira imprescindível. Primeira coisa, aquela jovem cativa, Esther, jamais poderia sonhar em ser rainha se não tivesse havido o quê? O pensamento, primeiro, indecente e tirânico na mente do rei. Você vê em 2,16, né? É isso mesmo, né? Dessa forma mesmo, né? Houve toda essa situação em relação ao rei. E no verso 11, ativa a recusa da rainha. Olha só como são as situações. Uma coisa corriqueira, uma coisa ali. Né? A rainha recusou-se, né? A sugestão audaciosa, sem precedentes, da parte também de Memuçã, né? Do sábio do rei, do conselheiro do rei também ocorreu isso. Todos esses fatos. Né? Mordecai estava ali também, era um judeu, né? Do cativeiro, que não voltou para Jerusalém com Sebazar, em 538 AC, estava lá, era a 4ª geração dos cativos em Israel. Agora, diz ainda o texto para nós, no capítulo 2, verso 9, diz que Esther alcançou favor, olha só essa expressão aqui, irmãos. Capítulo 2 de Esther, acompanha aí na sua Bíblia, né, você deve estar com a Bíblia aberta, eu não sei se está na tela, deve estar sim. Capítulo 2, verso 9, diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas das casas do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Essa expressão alcançou favor, né? E essa mais uma vez, é a providência de Deus, né? E a palavra favor é, assim, importantíssima na Escritura Sagrada, alcançar favor, com base na doutrina da graça e da misericórdia e do amor de Deus, demonstra aos homens atributos que deu origem a um elo vital na história da redenção em Cristo Jesus. Né? Então, essa expressão alcançou favor, quer dizer, alcançou graça de Deus, alcançou misericórdia. Né? Davi diz isso em Romanos, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui culpa, condenação. Né? Aquele que trabalha, né, tem direito ao salário, aquele que não trabalha, mas porém crê, é justificado pela sua fé em Cristo. Né? Alcançou favor em Cristo. Isso é fantástico, isso alegra o nosso coração, com toda a certeza, porque essa é a expressão de alcançar favor para aquele que crê e confia em Cristo, espera nele. Né? Olhamos para nós, nos desesperamos, olhamos para ele, temos esperança, o nosso coração se alegra. Então, Esther alcançou favor. Né? Então, vemos isso aí. Próximo ponto, a providência de Deus ainda concede àqueles que hão de fazer alguma coisa, alguma obra, no nome dele, em nome de Deus, as qualidades necessárias para essa obra, que foi o que ocorreu com Esther. Né? Se você abrir em 2,7, nós já vimos, né? Já li, que ela era formosa, né? E bela. Esther não tinha, primeiro, linhagem real, mas isso nem foi cogitado, pois Deus, na sua providência, tinha cercado Esther de amigos, em lugares inesperados, né? E você vê, se pegar do versículo 9 a 15, você percebe isso com o eunuco, com as pessoas, né, o caráter de Esther, e dado também a Mordecai a oportunidade para se tornar uma pessoa grata ao rei, o rei ser grato a ele, na verdade, né? Porque dois eunucos do rei, 2 servos do rei, tentaram matá-lo, né? Mataram o rei. Mordecai viu isso, né? Falou a Esther e foi diante do rei, foi investigado e realmente esses 2 homens foram enforcados, né? Isso está registrado aí no capítulo 2, do verso 21 ao 23, também, quando Mordecai denuncia esse atentado contra a vida de Assuero. E só um destaque que eu não coloquei, se você verificar, quando Esther passava um ano, né, totalmente se preparando para as núpcias, né, e disse que Esther tinha direito de levar, a pretendente tinha direito de levar qualquer coisa. E diz o texto sobre Esther,
capítulo 2, verso 15, que ela nada pediu além do que Hagai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou favor de todos quantos haviam, diz o texto ainda, né? Mais uma vez provando assim o caráter de Esther, a maneira, fidelidade dela nesse sentido aí também, né? Então vamos avançando um pouquinho mais para eu tentar fazer as aplicações para vocês da história, como Deus chama o seu povo, a necessidade do povo ao arrependimento e como ele fez isso de uma maneira assim bem fantástica, né? Nesse livro de Esther. Então já falei um pouquinho, Esther não tinha linhagem real, né? Não pertencia, nem foi cogitado isso. Esther tinha esses amigos, se tornaram ali. Agora, falei um pouquinho do Amã, dei informação, né, que talvez ele fosse de linhagem amalequita, agagita mesmo, né, ali do rei Agag. E mais uma vez, capítulo 3, nós podemos avançar um pouquinho por esse livro, e capítulo 3 diz, Deus, podemos dizer desse capítulo aqui, que Deus na sua providência já havia concedido oportunidades vantajosas para Esther e Mordecai. Se abrirmos capítulo 2, e o verso 17 e 22 fala isso, né? Estamos comentando 3, mas eles narram lá, que eu já falei um pouquinho sobre, assim, um pouco de Esther e também sobre Mordecai. E continuando, então, antes de surgir o vilão da peça, que é o Amã, você vê no 3:1, aí, né? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Medata, Agagita, né? Por isso talvez fosse amalequita, e os exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que entravam com ele, né? Se tornou o primeiro-ministro do rei. Depois de Assuero, Amã era a primeira pessoa, a primeira autoridade ali, né? Então vamos lá, fazendo a aplicação então desses pontos aí. A providência de Deus levou Mordecai a tomar atitudes que forçaria Amã a ir além dos limites na sua ira contra os judeus. Se você abrirmos no capítulo 3, aí você verifica o seguinte, que Amã foi honrada pelo rei e todos tinham que se curvar diante dele. Mas por incrível que pareça, diz o texto bíblico, e diz o texto que também Mordecai, né, ela talvez, possivelmente, trabalhasse ali no palácio, né, fosse um funcionário público, porque ele ficava à porta do rei, né, no texto não fala com muita clareza sobre isso, mas dá a entender, dizem os estudiosos sobre isso, né, que ele talvez fosse um funcionário público nesse sentido, por isso que ele tinha acesso, né, estava ali na porta do rei, e diz que diz que todos se curvavam a Amã, mas diz o texto, capítulo 3, verso 2, diz que Mordecai não. Isso não era por rebeldia, isso não era por irreverência, né? Isso está no enredo da história, na ação de Deus, né? Então vamos lá, capítulo 3, verso 2 diz assim, todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Esse era o relato, né? E algumas pessoas viram aquilo e disseram para Amã, Mordecai não está aí se inclinando e tal. E o Amã foi conferir, e realmente procedia, né? Diz no verso 5, vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, encheu-se de ira. E aí ele e ele diz que o texto diz que ele achou pouco investir contra Mordecai. E ele vai dizer, eu quero destruir todo o seu povo, toda a sua raça, todos os judeus. Irmãos, não tem como dizer que Deus não está nessa história, porque a coisa vai ampliando, né? A coisa vai ampliando a coisa. E aí o que foi que aconteceu? Verso 6, capítulo 3, 6, diz assim, porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado de que o povo, declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero, né? Mordecai tinha declarado que era judeu, né? E assim
o que foi que Amã pensou? Vou destruir todos esses judeus dessa raça. E foi o que ele tentou fazer, né? Tentou fazer nesse enredo. E aí você verifica, ele tem um encontro com o rei, ele espera ardilosamente isso, depois ele se encontra com o próprio rei, e ele faz uma declaração para o rei, né, no capítulo 3, e diz que havia um povo que não tinha costumes diferentes, que não valeria a pena o rei permitir aquele povo ali no seu império, e deveriam ser destruídos. E o rei, né, dá o seu anel, tira o seu anel, dá para ele e concorda com aquilo. O Amã até disse: eu vou dar uma quantia de dinheiro grande para recompensar o rei pela destruição desses judeus. Ele não disse que ele era os judeus, era um povo, ele nem declara isso, por enquanto ainda, né? E aí você verifica, o rei disse: não vou prestar do dinheiro, mas na verdade o despojo o rei também ia ficar, e ele estava precisando, porque estava nas guerras com os gregos, né? Tinham secado aí os cofres do império também. Nessa situação é o que dizem os especialistas estudiosos também sobre esse ponto. O certo é o seguinte, que Amã recebe o aval do rei para destruir os judeus, e é decretado um edito, né, um decreto do rei, que não se pode revogar, e ele marca aqui a data, né? Capítulo 3, você vê, depois do acordo entre o rei e o Amã, capítulo 3, verso 13, enviaram-lhe as cartas, né, por intermédio dos correios, né, e é marcado aí, olha, no finalzinho do capítulo, a parte B do capítulo, do versículo 13, né, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que eles lhe saqueassem os bens, né? A ideia era essa: aniquilar totalmente os judeus, tirar os bens, matá-los, mulheres, crianças e tudo mais, assim dizia o decreto, nessa data, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Bom, quando Mordecai soube disso, a reação foi assim muito, muito triste. Isso está no capítulo 4, quando Mordecai houve esse decreto, né, em relação aos judeus. Capítulo 4, você verifica aí, olha: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e cobriu de pano de saco, de cinza, e saindo pela cidade declarou com grande e amargo clamor. Essa foi a atitude do judeu Mordecai. Rasgar as vestes, né, simbolizava ali a aflição, né, entre os judeus. E realmente, e aí Deus está falando ao seu povo. É interessante todo esse enredo para Deus falar ao seu povo, para Deus mostrar a necessidade de arrependimento do seu povo para se aproximar mais dele. Nesse enredo de Esther, toda essa situação tinha esse objetivo para ver. Então Mordecai, né, começa a lamentar, começa a chorar, a prantear, e as vestes, e ele vai até Esther. Esther já tinha assumido o reino, né, se tornado rainha, né? Eu não sei nem se eu li essa parte com vocês, se eu pulei, mas diz que o rei está no capítulo 2, né, no verso 16, assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa do rei, no 12º mês, capítulo 2, verso 16, né, de Tebete, no 7º ano do seu reinado, e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Diz que ele colocou a coroa sobre a sua cabeça, o capítulo 2, verso 16 e 17, que li. Então Esther estava lá no trono, né? Esther estava reinando com o rei, já aqui nesse momento, e Mordecai vai até ela, né? Diz para ela interceder diante do rei pelos judeus. E alguns conhecem essa história, né? Alguns já sabem parte dessa história aqui. Mordecai fica à porta com as vestes ali, Esther manda alguém, um mensageiro, para perguntar qual era o motivo, por que ele estava assim, manda roupas para ele, ele recusa essas roupas, né? E Esther ouve o enredo e alguém conta para ela o que aconteceu, né? E ela diz para esse emissário de Mordecai, que Mordecai não falou diretamente com ela nesse momento aqui, e ela diz, olha, e aí ela fala no verso 11, 4:11, o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não
não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei, diz o texto. Então Esther responde para esse emissário e diz, olha, a situação é essa, não se pode ir lá, não se pode pedir, não se pode falar, exceto se for lá e o rei levantar o cetro, senão é sentença de morte para qualquer um, homem ou mulher, ela diz isso. E aí Mordecai fala uma coisa interessante aqui para Esther, que tinha galgado, subido essa posição de rainha, né? O verso 12 diz assim, fizeram saber, 4:12, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther. E aí é uma aplicação para a vida de Esther e para a nossa vida também. Foi para a vida de Esther e para a nossa vida. Tiramos lições desse verso aqui, dessa situação específica. Olha. E Mordecai diz para ela, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. E ele faz uma grande aplicação, uma grande palavra de fé, de confiança, né? Porque se de todos se te calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, e aí ele diz uma coisa para Esther, né? Quem sabe, né? E aí entra na providência de Deus, olha, e quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes levada a rainha. E foi mesmo. Deus fez isso mesmo, né? Ele levou Esther, a rainha, exatamente para isso, né? Para levar o seu povo a refletir sobre a necessidade de arrependimento, né? De aproximar-se dele. E aí você vê isso. E qual foi a resposta de Esther? Parece que ela reflete um pouco sobre isso, sobre a palavra de Mordecai. E aí então disse Esther que respondesse a Mordecai. E aí ela age como crente mesmo, né? Age como confiança em Deus, né? Ensino, talvez aquilo que ela aprendeu no lar, em casa mesmo, criada por Mordecai, que parece que era um judeu temente a Deus. Verso 16, aí ela diz para ele, vai, ajunta todos os judeus. E essa é a aplicação que eu quero fazer, irmãos, que eu acho que ela é fantástica. Que aqui é que está para mim uma das chaves da interpretação dessa história. Nesse verso 4:16, ela diz, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuar por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E ela disse, se perecer, pereci. É linda a frase dela, é fantástica essa expressão, se perecer, pereci. É algo de Deus. Deus falou com ela, o Espírito falou com ela, com certeza o Espírito de Deus, né, atuando na vida dela, fazendo ela refletir nessa situação, porque ela relutou a princípio, né, estava arriscando vida e posição, né, e você vê aqui, olha, vai, ajunta todos os judeus. Olha só onde chegou a coisa. Todo esse enredo, toda essa cena, toda essa situação de esposa, tá, o rei, mas era para que todos o seu povo, todas as pessoas, todos os judeus que estavam em todas as 127 províncias do rei, se quebrantassem, parassem, refletissem, verificassem que precisava arrumar algumas coisas diante de Deus. Era isso que Deus queria fazer, chamando, por isso o tema nosso é, né, Deus montando o enredo, o cenário, né, para mostrar para o seu povo a necessidade de arrependimento. Não ficou um judeu, porque sabia que estava arriscada a sua vida, dos seus filhos, da sua família, dos seus bens. Não ficou um judeu do pequenininho ao maior, naquela situação, talvez jejuando, clamando, acertando as contas com Deus. Olha só o enredo da história, está aqui. A gente pensa que, mas está aqui. Esse é um enredo fantástico da história aqui. E aí continua o texto ainda, né? O texto avança, eu vou tentar caminhar para o final. Falei que é um grande desafio porque eu estou pegando o livro de Esther, resumindo todo. E eu não quero gastar muito tempo nisso. Então vamos lá. Assim, não dá para ir todo o livro exaustivamente, só aplicando, fazendo as aplicações. E no capítulo 5, né, você vê que o que acontece?
Ao terceiro dia, Esther, e aí Esther vai ao rei, vai diante do rei, vai ao palácio, naquela situação que ela escreveu, que chegasse lá, e ela botasse o pé, homem e mulher no pátio, e o rei estava sentado no trono, se levantasse, senão era a morte certa. E o capítulo 5 diz assim, capítulo 5, ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei, e o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Ela se veste com trajes reais, né? E quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor. Novamente, aqui nós vemos novamente a providência de Deus. Alcançou ela a favor perante ele e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Bom, daqui vai desenrolar mais a história, né? E ela vai diante do rei, e ela diz para o rei, olha rei, eu quero... E o rei diz para ela o seguinte, qual é a tua petição? Você vê isso aí no capítulo 5, olha, ele já usa essa palavra no versículo 6, na parte B do versículo, né? Qual é a tua petição, rei Esther? Porque ele sabia que ele estava ali para fazer um pedido, assim era. Né? E ela diz, olha, eu quero o seguinte, né? Estava orando, 3 dias de oração, jejum, né? Inclusive as suas servas, ela e todo o povo, e ela diz o seguinte, eu quero oferecer um banquete ao rei, e convida também o Amã, né? Para que eu fale com o rei lá, eu vou fazer o pedido. E ela faz esse pedido ao rei e diz, vem uma segunda vez. Ela fez um segundo encontro, né? No segundo encontro, que você vai achar, já vamos achar aí no capítulo 7, né, essa segunda expressão, né? Nesse ínter do capítulo 7 de Esther, desculpa irmãos, do capítulo 5 de Esther, quando ela se apresenta a primeira vez ao rei, ao capítulo 7 acontece uma coisa, uma situação bem inusitada aqui no capítulo 6, que o rei tem uma insônia. O rei à noite não consegue dormir. O capítulo 6 diz assim, naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigatã e a Teres e os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinha procurado matar o rei Assuero. Talvez o rei não conseguiu dormir, né? Disse, eu vou pegar uns livros aí para ver os feitos que eu fiz, para ver se animava um pouco mais. Né? Talvez não, ele não conseguiu dormir, teve insônia e fez isso. E lá realmente estava relatado o feito de Mordecai, né? E diz que uma pessoa quando fazia isso era muito honrado, né? E Mordecai não foi assim, nem exigiu e nem foi dado nada a ele, e isso não foi problema para ele, com toda certeza. Bom, a cena fica aqui, quando chega aí o rei diz o seguinte, né, para Mordecai, para os seus, né, para os seus servos, diz o seguinte nessa história, já vai chegando a próxima encontro com Esther, o rei já pela manhã vai acordando aqui, né, e aí o que acontece? O Amã já vai se apresentando, você vê isso no capítulo 6, verso 6, alguém diz assim, os servos anunciam, porque olha, passou a noite acordado, já vem rompendo o dia, e aí o Amã já vem chegando, já vão se preparando para aquele segundo encontro e o banquete com Esther. Diz no capítulo 6, verso 5, os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, disse-lhe o rei que entrasse. E aí acontece algo fantástico novamente, né? Entrou Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E ele logo pensou que era para ele, porque diz até os seus pensamentos o texto. Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Para honrá-lo? Diz, e aí ele fala sobre isso, né? Ele diz o que deveria fazer esse homem. E respondeu ao rei, quanto ao homem, a quem agradar o rei e tal, colocar uma coroa na cabeça, andar no cavalo do rei e tal,
e fazer o desfile e tudo. E aí o próprio rei diz o seguinte, o Assuero, verso 10 do capítulo 6. Então disse o rei Assuero a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Então, é bem interessante, né, aqui essa situação, né, que o rei acabou honrando, né, o membro da raça cuja a extinção tinha sido decretada por ele. Né, ele acabou fazendo isso aqui com Mordecai. Entra a parte agora, capítulo 7, quando já é o segundo encontro com Esther, quando ela vai dizer realmente, fazer o pedido sobre os judeus e vai declarar a maldade de Amã contra os judeus. Amã tinha mandado fazer uma grande forca, né, para enforcar Mordecai, uma altura gigantesca ali, e ela estava preparado para isso. E tem muito enredo nessas histórias, tem muitas assim, outras palavras que eu podia ler com os irmãos aqui, mas não quero só chegar a explorar alguns pontos aqui dessa história. Por isso eu vou para o capítulo 7 e já vamos pegar esse encontro de Esther com Amã e o rei Assuero, esse segundo encontro, quando ela declara realmente a maldade de Amã sobre o povo judeu. Capítulo 7, verso 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. E aí sim que ela vai declarar, desde o início ela nunca declarou que era judia, por ordem de Mordecai mesmo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem, ela diz, estou lendo 7, verso 4, vendido, calar-me-ia, então o inimigo não merece que eu moleste o rei. E o rei pergunta, quem é essa pessoa? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está causando esse mal? E Esther responde, capítulo 7, verso 6, respondeu Esther, o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E aí a coisa ficou feia para o Amã, né? O rei já ficou furioso, né? Saiu um pouquinho para a antessala, né? E o que foi que aconteceu? E o Amã cai aos pés no divã, né? Era um aposento pequeno, que era assim que era naquela época. E quando o rei volta, o Amã está aos pés de Esther. Será que ele quer violá-la, né? E os servos disseram, cobre a cabeça dele. Quando cobriu o pano, a cabeça ali já era para extermínio. Assim era o costume naquela época. E o mal já estava sentenciado contra ele. E diz o verso 10 do capítulo 7 que sucedeu com Amã. Capítulo 7, verso 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Bom, essa é uma história bem longa. Já falei para os irmãos sobre isso. Mas deixa eu tentar caminhar para o final e as aplicações finais com os irmãos. Capítulo 8, você acha aí que o rei Assuero toma Mordecai, toma Esther e dá o cargo de Amã para o próprio Mordecai, no capítulo 8. Você vê aí, capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. E Deus enaltece, na verdade, Deus enaltece mesmo, né? Mas Deus, aqui o rei Assuero, né, que enaltece aqui, dá o cargo de primeiro-ministro agora a Mordecai. E ele diz, agora vocês podem escrever cartas, né, em meu nome, né, e eles fazem um novo decreto, um segundo decreto agora em nome do rei, com selo do rei, com anel do rei, né, em favor dos judeus, para que os judeus possam defender a sua vida. É um enredo, o ápice é uma finalização dessa história também. Então diz assim no verso 7, capítulo 8, verso 7, então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, e ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. E aí ele diz para eles escreverem um segundo decreto,
para que os judeus possam se defender e salvar a própria vida, porque o primeiro decreto era irrevogável, né? O rei não podia voltar atrás. E aí do 8:8 diz assim: escreve, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar, né? Essa é a história, e alguns conhecem, outros não, né? Essa história de irrevogáveis decretos medos e persas. E diz no verso 10 do capítulo 8, escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes e criados na colderia do rei, né? Então, e eles foram, né, muito rapidamente, muito assim, com avidez mesmo, né? Porque era mandato do rei. E aí o que dizia esse segundo decreto? Está no verso 11. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles. E aí ele fala, crianças, mulheres e tudo mais. Era uma defesa nesse segundo decreto já assinado por Mordecai e Esther também. Bom, caminhando para o final mesmo nessa história, e aí isso houve regozijo, houve alegria, você encontra isso no verso 15, né? Porque inocentemente os judeus estavam sofrendo com essa situação, e você vê aí já no verso 9, capítulo 9, finalizando a história, que quando chega, quando está no versículo, capítulo 8 aqui, ó, nesse verso que eu li do 11, falta 9 meses, né, para que esse dia 13 de Adar, né, chegasse, quando Mordecai faz essa segundo decreto. E quando chega o dia 13 de Adar, os judeus fizeram o seguinte, né, a coisa inverteu, a ação de Deus, né, nesse sentido, inverteu a favor dos judeus. Diz o capítulo 9, verso 5. Olha o que aconteceu quando chegou no dia 13 no mês de Adar. Feriram, pois, os judeus, estou lendo 9, verso 5. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Aí, na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, diz aqui o texto para nós, né? E só fizeram defender-se, eram inimigos judeus, queriam a destruição dos judeus. E aí isso foi na cidade, na capital. Quando chega no verso 11, o rei pergunta o relato, vem cá, quantos morreram? O rei fala com Esther, fala com Mordecai no verso 11. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã. E disse o rei à rainha Esther, na cidade de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens, e os 10 filhos de Amã também, nas mais províncias. É ele que ele pergunta, nas mais províncias do rei, que terão eles feito, ele diz? E aí Esther entendeu que o rei e Mordecai estava dando aval para eles, olha, agora tem as outras províncias, porque eram na cidade de Suzã, mas tinha ainda aquela palavra para as outras províncias, como se fossem os municípios ali, né? Os interiores assim não, né? Não seria expressão interiores, mas as outras províncias mesmo, porque eram cidades grandes também essas províncias, a maioria delas. E aí o que acontece? Foi autorizado aos judeus também agirem nessas províncias, não só em Suzã. E olha o que acontece no capítulo 9, verso 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender, a ideia era defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75.000 dos que o odiaram, porém no despojo não tocaram. O interesse não era como aquela negociata de Amã e o rei de querer despor, de querer bens, de querer os valores, mas os judeus não, queriam a própria vida e defender-se nessas situações. Bom, eu vou ficando por aqui,
só fechando mesmo, né, no sentido da festa do Purim, que eles chamam, que é chamada aqui, que não podemos passar isso, né, mas você verifica, e eu vou orar com os irmãos e fazer a aplicação desse texto para nós. Eu já fiz no decorrer da palavra, na verdade. Então, o que nós vemos aqui é o decreto a favor dos judeus, verso 8, 11, nesse sentido, defender a vida contra os seus inimigos. O povo, por ele condenado, está espalhado em todas as províncias do império, né? Todos eles, né, ouviram a palavra de Deus, né, chamado de Deus, né? Agora o amigo do rei é o próprio Mordecai, né? E diz o texto para nós, o capítulo 8, verso 18, que muitos se fizeram judeus, porque viram essa boa mão de Deus. É interessante. Também, se você ler lá, eu não explorei todos os pontos, mas se você ler no capítulo 8, verso 17, diz que só deles verem isso, os próprios pagãos, muitos se fizeram judeus porque entenderam, né, que a queda de Amã e a elevação de Mordecai não poderia ter sido planejada por força humana, pois todas as probabilidades eram contrárias, mas pela providência de Deus. Os próprios pagãos reconhecem isso, né? Você pode avançar, né? O capítulo 8, verso 15 diz isso também, né? E eles se alegram com isso, né? Nessa situação aí. Bom, vemos aí no verso 9, 17, que é a festa do Purim, que ainda hoje é celebrada, né? Que é exatamente essa festa que os judeus fazem, né? E essa festa está aqui no verso 17. E encerro com esse verso. Sucedeu isso no dia 9:17. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, no dia 14, né? No dia 13 era que estava decretado que Amã, com o decreto rei, o primeiro decreto, ia destruir todos os judeus. Mas, ao contrário, sucedeu. No dia 14, descansaram e fizeram dia de banquete e de alegria também, né? Se bem que se você ler o texto na cidade de Suzã, eles mataram dia 13 e 14 também, ainda investiram contra os seus inimigos, isso na cidade. Mas vamos lá, então a festa do Purim aconteceu aqui, né? Purim quer dizer sorte, lançamento de sorte. Bom, irmãos, fechamos aqui, eu quero só fazer essa aplicação aqui. A providência de Deus desvia os mais terríveis planos do inimigo, com toda a certeza em relação à nossa vida. Eu notei duas aplicações para nós, né? Eu já fiz as aplicações, já falei para os irmãos, mas eu quero reiterá-las novamente. O resultado da ação de Deus levou todos os judeus em 127 províncias ao jejum, à oração e ao quebrantamento. Olhando toda essa história, eu coloco no meu coração isso. O enredo é grande, longo, né? Eu esforcei para tentar reduzir o máximo possível. Impossível, né? Como é que você pega 10 capítulos e se propõe a fazer? Mas agradeço os irmãos da equipe de som que tem colaborado nas filmagens nesse sentido. Mas esse é o ponto. Resultado da ação de Deus levou todos os judeus em 120 províncias a jejum, oração e quebrantamento. Eles se colocam diante de Deus do menor ao maior. Então, Deus mostrou para ele a necessidade de arrependimento, e quebrantar-se diante dele, voltar-se para ele. E o seu povo reencontrar-se com o seu Deus, reconhecendo que ele governa sobre os filhos dos homens. Isto é demonstrado claramente nesse livro de Esther, em assim, uma simples sonha do rei, assim, na escolha de uma esposa, né? E nas coisas assim, os acontecimentos aparentemente corriqueiros da nossa vida. Eu vou orar com os irmãos e assim, pedindo que Deus nos abençoe, porque é assim que eu penso nos nossos dias, na nossa vida. Vamos orar ao Senhor, pense aí e ora ao Senhor para que Ele possa ter falado ao seu coração e fale ao seu coração ainda sobre esse livro, sobre essa palavra, o que Ele quer nos levar realmente a nos arrependermos, a estarmos diante dEle, verdadeiramente. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos. Obrigado porque o Senhor, Tu és o Senhor da história, porque Tu ages assim soberanamente, Pai. Tu agistes aqui, mostra no livro
com esses personagens, com esse enredo de maneira fantástica, para nos ensinar. Diz a tua palavra que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, está lá em Coríntios, Pai, essa expressão, para que nós que chegamos no final dos tempos, Pai, possamos aprender com essas coisas. E nós louvamos o teu nome, porque nesses dias, na nossa existência, no nosso cotidiano, nas decisões, nas coisas pequenas e grandes que convivemos e vivemos, e que encaramos, Pai, Tu também age conosco. Tu leva o Teu povo a arrepender-se, a refletir sobre a sua vida, a ver seus valores, a ver aquilo que tem importância, que tem, Senhor Deus, que tem valor mesmo, Senhor, e nos faz refletir sobre isso. Nós oramos pedindo que Tu abençoe a cada um desses irmãos nos seus lares, na igreja do Cristo, na Tua igreja, Senhor, que pertence a Ti. Abençoa os que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades. Ser com cada um desses irmãos. Oramos agradecidos no Teu nome, nos faz, assim, sermos edificados por Ti mesmo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Boa noite, irmãos. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome